Boa tarde à mesa, boa tarde aos demais vereadores, ao plenário, a quem está nos ouvindo e assistindo pela NET, ou vai ouvir mais tarde pela Rádio Uniária. Quero primeiramente justificar a ausência do Célio Periciari, que está trabalhando e não conseguiu sair do trabalho no horário. Então, eu vou acabar ocupando os 10 minutos. Para nós, esse debate não é novo, esse debate da redução do salário dos vereadores e, principalmente, o debate de limitar as despesas do Legislativo. Não é novo o debate de redução dos limites das despesas do Legislativo. Eu estou vendo o Ed Lopes aqui. Quando teve uma audiência pública, em 2011, quando se discutia o número para fixar o número de vereadores, a primeira proposta que o Partido Socialismo e Liberdade fez foi o de limitar as despesas do Legislativo a 2% da receita corrente líquida da Prefeitura. Eu estou vendo que a Câmara fez uma conta usando a autarquia de água, usando as fundações, o que foge à Constituição, para dizer que gasta 1,82. A Câmara gasta mais. E nós fizemos esse debate e não tiramos isso da cartola. Esse debate aconteceu em Brasília em 2008, 2009, quando foi feita a PEC, que emendou a Constituição, definindo o número de vereadores e as despesas legislativas. Um estudo mostrou que cidades do porte de Araraquara, de demografia, de população como Araraquara, de orçamento como Araraquara, o limite de 2% seria o limite justo. E por quê? Porque todos vocês que são vereadores devem conhecer a Constituição e devem saber do que ocorreu no país nos últimos anos. Houve uma descentralização dos serviços, como da educação, como da saúde, como da Seguridade Social, que fez crescer sobre madeira, Tenente Santana, as receitas dos municípios e também as despesas. Óbvio que o dinheiro que repassa para o Fundeb tem que ser destinado para a educação, o dinheiro que repassa para a saúde, para a alta complexidade, todas as esferas que a saúde tem devem ser gastas pela saúde. Mas tudo isso contou para o aumento das despesas dos poderes legislativos, tanto os municipais quanto as Assembleias Legislativas. A Assembleia Legislativa de São Paulo, esse ano, vai gastar 1,3 bilhão, mais ou menos isso, o que é um descalabro diante da situação da população brasileira. E a Câmara de Araraquara não é muito diferente. Nós pegamos os estudos aqui da Câmara Municipal, em 2001, tinha 21 vereadores, e os gastos legislativos alcançaram 3,1 milhões. Isso está no orçamento, ninguém está tirando o número da cartola. O ano passado, apesar da economia que o Elias Feriek fez, que gastou até um pouco menos do que na legislatura passada, a Câmara de Araraquara gastou 14,7 milhões. É um aumento das despesas muito acima do aumento de outros órgãos do governo e muito acima da sua necessidade. Isso é notório e evidente, e esse debate vai começar a tomar conta da sociedade brasileira, porque não é só aqui em Araraquara que nós vamos pautar essas questões. Impuseram vergonhosamente um teto aos gastos sociais na Constituição Federal. E quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Quem atende serviço de saúde e de educação. Essa Câmara é nova, tem novos vereadores. Eu não sei porque é uma omissão do debate. Eu espero que hoje saia do silêncio, que se coloquem, ou que vão terceirizar esse debate com uma outra fala que vai vir a posterior da minha, porque não querem debater. Chegou o momento de convocar audiências públicas e de discutir a imposição desse limite de 2%. Não é 2%? Qual que é, então? Esse 2% está baseado em estudo. 2% daria 12 milhões. A Câmara, esse ano, vai gastar 16. São 4 milhões de corte, que em 4 anos são 16. Eu tenho certeza, se eu pegar a Eliana Onaim, secretária da Saúde, e falar para ela que ela vai ter mais 1, 2 milhões,
A fila vergonhosa que existe em Araraquara para cirurgia eletiva vai diminuir. Eu tenho certeza que é possível vincular mais recursos para a cultura, para o esporte, porque o poder legislativo é extremamente limitado da forma como é a Constituição brasileira. O máximo que o Poder Legislativo consegue fazer é indicação para despesa, o máximo que o Poder Legislativo deveria fazer é fiscalizar, e a gente sabe que não fiscaliza. Boa parte dos vereadores são novos, outra parte estava aqui o ano passado. O que ocorreu na legislatura passada foi uma vergonha em todos os sentidos, a ponto no último mês, o ex-prefeito ter lançado 9 milhões de receita, Jefferson, inexistente, com uma fraude contábil vergonhosa na contabilidade de dezembro. E eu vejo um silêncio dessa casa várias vezes. Eu não vi SEI da lousa digital, não vi nenhum processo. Então, esse poder não está com essa autoridade para fazer. E tem uma crise na democracia representativa e uma crise profunda. Ou esse poder toma a frente e começa a fazer proposta de mudança para valer, ou nós vamos ter aumento da abstenção, aumento do voto nulo, aumento do voto branco, que é a grande marca do processo eleitoral passado. E é simbólica a diminuição do salário dos vereadores, mas ele sinaliza para a população. Eu não entendo, a vereadora fez discurso, gravou discurso e depois faz silêncio. Está na hora de falar, está na hora de quebrar o silêncio, está na hora de se marcar uma audiência pública e ouvir o povo. Sai na rua e conversa com a população. O Rousseau já dizia que deve-se ouvir a vontade geral. E a vontade geral é pela redução imediata do salário dos vereadores, pela revogação imediata. Nós entramos também com um pedido para ver os salários pagos aos funcionários da Câmara. Há uma discrepância muito grande em relação ao salário das prefeituras. Aproveitaram a mudança quando teve a diminuição do número de vereadores e fizeram planos de cargos e salários discutíveis. Aumentaram o número de assessor. Eu lembro muito bem, Édio, e eu votei contra na executiva do PT, que não sei se tem mais ata registrada, quando foi para subir de 2 para 3 assessor. Eu fui contra. Não é possível, não pode fazer isso. Não cabe 3 assessores para um vereador no município como Araraquara. E não adianta. Diminuiu de 21 para 12, subiu para 18, mas manteve a mesma estrutura. E a população não suporta mais. E prestem atenção, essa prefeitura não tem orçamento até outubro. Você sabe disso, Ed? Não tem orçamento até outubro. O bicho vai pegar. Então, é melhor antecipar e abrir esse debate com a sociedade, sinalizar, fazer um novo teto de gasto para 2018, um teto de 2%, e pôr na lei orgânica. Não vai ser só para essa legislatura, vai ser para as demais legislaturas, e diminuir o salário para, simbolicamente, mostrar efetivamente que essa Câmara mudou de face, porque senão está começando mal. Estou vendo vários vereadores novos aqui, espero que eles se manifestem, que eles falem, que eles tenham a coragem de vir ao microfone e colocar as questões, porque se ficar em silêncio, porque quero estar errado, mas me parece que a estratégia é o silêncio, não vai parar, nós não vamos parar, nós vamos continuar coletando assinatura e vamos começar a fazer mobilização de rua na frente dessa Câmara. E prestem atenção vocês, o quadro social no Brasil vai ficar mais tenso, e essa briga vai entrar para dentro da Câmara. Então, é importante que se antecipe e que se discuta isso. Então, nós estamos propondo, e pegamos a assinatura, mas você pega a assinatura com uma facilidade enorme, enorme. A nossa proposta para o debate é a redução, a revogação imediata da votação que ocorreu ano passado, e teve vereadores aqui que votou contra, e a abertura do debate de um teto pós-gasto legislativo que se limite a 2%. Não é justo que o crescimento da receita significou aumento significativo da despesa do Poder Legislativo. E não é só em Araraquara, eu volto a insistir, é no Brasil todo, existem estudos sobre isso. Mas essas medidas você pode começar tomando na cidade. E Araraquara estaria dando um exemplo para o Estado, para a região e para o próprio país. Então, meu tempo está encerrando, estamos abertos para o debate.